Shalom e bem-vindos a Israel. Hoje nós teremos um dia extremamente emocionante aqui em Jerusalém, pois veremos com os nossos próprios olhos o cumprimento da profecia bíblica de Isaías 11. Participaremos das celebrações deste dia com uma das tribos perdidas de Israel, a tribo de Dan. Sem dúvida nenhuma teremos um dia sem igual. Se você está preparado, vamos começar. Aqui ao nosso redor nós podemos ver a comunidade de Beta Israel, que significa, literally, Casa de Israel. A história deles começa há muito tempo, no período bíblico, quando aqui na terra de Israel viviam as 12 tribos de Israel. Porém, com uma invasão ocorrida há cerca de 2.700 anos, 10 dessas 12 tribos foram exiladas para diferentes partes do mundo. Uma dessas tribos, a tribo de Dan, foi exilada para a Etiópia, onde permaneceu por mais de 2 milênios. Mesmo em terras tão distantes, no continente africano, eles nunca deixaram de sonhar em voltar para a sua terra de origem, a terra prometida, a terra dos seus antepassados. Eles nunca perderam a fé, porque sabiam que a Bíblia não mente. Eles conheciam profundamente as Escrituras, incluindo as profecias do profeta Isaías. Uma delas é a profecia de Isaías 11, que diz que o Senhor estenderia novamente a mão para resgatar o resto do seu povo, de todas as partes da terra, inclusive da Etiópia, e ajuntaria os dispersos de Israel e de Judá dos 4 cantos do mundo. A tribo de Dan conhecia essa profecia, e por isso a fé deles era inquebrável. Imagine isso. Todos os dias eles acordavam e oravam na direção de Jerusalém. Eles oravam pela volta à terra prometida, pela restauração de Jerusalém. Oraram durante dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, mais de 2.000 anos. E ainda assim, a fé deles não se quebrou. Durante os mais de 2.000 anos na Etiópia, eles passaram por perseguições, fome, miséria e sofrimento inimaginável. Mesmo assim, permaneceram firmes em Deus. A comunidade de Beta Israel também tinha uma celebração especial chamada Sig. Essa festa era celebrada todos os anos na Etiópia, cerca de 50 dias após o Yom Kippur, o Dia do Perdão, no dia 29 do mês de Sheshvan, de acordo com o calendário judaico. Nesse dia, todo o povo subia a um monte alto e orava a Deus. Era um dia de jejum, renovação da aliança com o Senhor, quebrantamento e esperança. A festa de Sigd era inspirada na Bíblia, especialmente em Neemias 8, que relata a volta de parte dos exilados da Babilônia para Jerusalém após 70 anos de cativeiro. Assim como naquele texto bíblico, eles subiam ao monte, oravam, jejuavam, se prostravam com o rosto em terra, ouviam a leitura da palavra e agradeciam a Deus. Inspirados nessa história, a comunidade de Beta Israel dizia: "Nós também iremos voltar e celebrar nos montes de Jerusalém. Mas até esse dia chegar, a celebração será nas montanhas da Etiópia." Durante muito tempo, eles viveram isolados e acreditavam ser os últimos sobreviventes do povo de Israel. Seguravam a fé com todas as forças. Somente no século XIX, esse isolamento começou a ser quebrado e a comunidade de Beta Israel foi redescoberta pelo mundo judaico. Mesmo assim, ainda não podiam voltar para a sua terra, pois a região estava sob governos hostis e os judeus não tinham um estado próprio. Tudo começa a mudar em 1948, com a independência do Estado de Israel. O sonho de retornar à terra prometida e o cumprimento da profecia de Isaías pareciam cada vez mais próximos. A Bíblia dizia que o Senhor traria o seu povo dos 4 cantos do mundo, e isso começou a acontecer diante dos olhos do mundo. Centenas de milhares de judeus voltaram do exílio. Mas a comunidade de Beta Israel, na Etiópia, ainda não podia sair, porque o governo etíope não permitia, apesar do desejo de Israel de resgatá-los. Em 1984, Israel organizou uma operação secreta chamada Operação Moisés. Foi uma ação extremamente difícil. Os judeus etíopes precisaram abandonar suas casas, caminhar centenas de quilômetros pelo deserto até o Sudão,
onde agentes israelenses aguardavam. De lá, foram colocados em aviões e trazidos à terra de Israel. Cerca de 8.000 pessoas foram resgatadas dessa forma, depois de mais de 2.500 anos de exílio, chegando em questão de semanas. Porém, a mídia descobriu a operação, as notícias vazaram e tudo veio a público. O governo do Sudão proibiu a continuação da operação, e novamente muitos ficaram presos em condições terríveis, tanto na Etiópia quanto nos campos de refugiados no Sudão. Parecia que o sonho havia sido interrompido mais uma vez. Mas Israel não desistiu. Em 1991, foi organizada a Operação Salomão. Em apenas 48 horas, cerca de 14.000 judeus etíopes foram resgatados e trazidos para Israel. Assim, o cumprimento da profecia foi acontecendo aos poucos, operação após operação, com muito esforço, sofrimento e lágrimas. Antes de começar a gravação, conversei com algumas pessoas da comunidade aqui ao nosso redor. A maioria delas nasceu na Etiópia e foi resgatada por Israel. Eles relataram epidemias de cólera, campos de refugiados, fome, noites caminhando entre corpos. Histórias de dor profunda, mas também de fé inabalável. Hoje, porém, estamos em Jerusalém em um dia de festa, celebrando a Sigd como o cumprimento de Isaías 11. Mas antes de olhar para a alegria, precisamos lembrar o preço. Cerca de 4.000 pessoas morreram no caminho e não puderam chegar para celebrar na terra de Israel. Atualmente, vivem em Israel aproximadamente 177.000 pessoas da comunidade de Beta Israel. A maioria nasceu na Etiópia e teve o privilégio de retornar à terra prometida. E já vemos as futuras gerações, crianças que nasceram aqui, que falam hebraico e crescem na terra dos seus antepassados. Isso significa que a maior parte da tribo de Dan, que estava na Etiópia, já voltou. Ainda restam alguns, mas o processo continua. Só no último ano, 285 pessoas da comunidade retornaram a Israel. Hoje estamos aqui vendo a celebração da Sigd como um cumprimento vivo de Isaías 11. Deus trazendo o seu povo de volta dos 4 cantos do mundo, inclusive da Etiópia. Aquela festa que na Etiópia era marcada por súplicas, jejum e orações, pedindo para voltar, agora em Jerusalém, se tornou um festival de gratidão. Na mesma data, todos os anos, eles sobem este monte, mas não mais para pedir o cumprimento da profecia. Eles sobem para agradecer a Deus porque Ele cumpriu a sua palavra. Estamos vendo um milagre que o povo de Israel aguardou por mais de 2.500 anos. E Isaías 12 declara: cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. É exatamente isso que vemos à nossa volta. O povo se alegrando, cantando e exaltando o Deus de Israel. Neste dia, as pessoas jejuam até o início da tarde. Quando o jejum termina, pães festivos são distribuídos, inclusive para quem não tem. Lembrando o texto de Neemias 8. Vão para casa, comam e bebam o melhor que tiverem, e enviem porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A cerimônia oficial conta com a presença de autoridades, incluindo o presidente de Israel, e principalmente com os Quessim, os sacerdotes da comunidade de Beta Israel, que conduzem as orações em hebraico, amárico e ge'ez. Estamos em um monte chamado Armon Hanatziv, de onde podemos ver as muralhas da cidade velha e o lugar do antigo templo. Se antes eles subiam o monte na Etiópia para orar pedindo para voltar, hoje sobem este monte em Jerusalém para olhar para sua casa e agradecer a Deus porque Ele cumpriu sua promessa. O que estamos vendo aqui é a prova viva de que a palavra de Deus não falha. A tribo de Dan, exilada por séculos na Etiópia, voltou à sua terra. A fé deles permaneceu firme por mais de 2.000 anos e hoje eles colhem os frutos. A festa segue pelas ruas de Jerusalém,
entra pelos portões da cidade velha e termina no Muro das Lamentações. Aquilo que por tanto tempo pareceu impossível, Deus realizou. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco dessa festividade e da história da tribo de Dan, que voltou para sua terra. Um grande abraço e até a próxima.